Bem-vindos à minha história autoral de fantasia em audiodrama. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e deixe um comentário, mesmo que simples e curto. E se você gostar das minhas histórias, considere se inscrever no canal e seguir comigo nessas jornadas e aventuras em audiodrama. Aproveite e ouça sem moderação. Márcia Velk apresenta As Duas Terras, Livro 2, O Conselho de Valma, Capítulo 4, Encontros Inesperados. As luzes das lamparinas brilhavam nas casas da vila de Iradia, iluminando os galhos e as copas das bataras. A noite estava calma e os sons noturnos da floresta eram acompanhados pelas vozes das crianças brincando no pátio central, junto com os sons do trabalho de seus pais, que arrumavam as caixas de pescado e lusgo para os mercadores, que viriam buscá-los na manhã seguinte. Havia uma ansiedade alegre no ar, pois assim como os mercadores buscavam as mercadorias do povo da vila, também traziam muitas outras, entre encomendas específicas e várias coisas não pedidas nem imaginadas, algumas necessárias, outras nem tanto. Caleb, parado na varanda mais alta da casa de Gunnar, de banho tomado e barba feita, vestindo as roupas antigas emprestadas pelo pescador, observava a agitação da praça central, ocasionalmente voltando o olhar para a água abaixo, onde alguns dos peixes reluzentes, comuns naquela região, nadavam lentamente, alheios ao barulho na superfície. Eles se destacavam na água por suas cores e pelo tênue brilho que emanava de suas escamas. Também havia pequenos pontos voadores e brilhantes no ar. Eram o mesmo tipo de vagalumes que Fauzi tinha tentado pegar antes do ataque do Jal perto de Teitene. Mas aqui voavam em menor número pela vila e pelos arredores. Caleb ouviu a porta da casa sendo aberta e passos vindo até ele, mas não se virou. Sabia quem era. Logo, Dália parou ao lado dele. Ela vestia roupas emprestadas por Yara e seu cabelo estava solto e ainda úmido do banho. Fauzi ainda está dramatizando uma das histórias do Cavaleiro Dinganon? Perguntou Caleb, sem deixar de olhar para a praça. Potira trouxe uma espada de madeira para dar mais veracidade à encenação. Dália respondeu divertida. Ela é o escudeiro, e Kenai está fazendo a parte do dragão. Caleb e Dália riram discretamente. A última vez que vi Fauzi tão animado foi na festa das memórias perdidas em Teitene. Dália completou, observando a praça. Quando eu e Mitawa tivemos que carregar vocês dois para os quartos de tão bêbados que estavam e você quase foi morta? Eu lembro desse dia. Comentou Caleb no seu habitual tom irônico. E você, Mahana? Vai finalmente me contar o que realmente aconteceu naquela biblioteca em Sblander? Rebateu Dália, astuta. Caleb deu um sorriso de canto, ao ver que Dália usava seu próprio jogo de mudar de assunto contra ele. Eu já disse o que aconteceu, Dália. Mais de uma vez, se bem me lembro. Sim, você contou partes do que aconteceu. Que você encontrou a biblioteca e que tudo estava destruído ou queimado. Você não mentiu, como pede a honra de uma rana. Mas você, astutamente, deixou de fora algumas partes do seu relato, eu tenho certeza. Caleb ergueu a cabeça e fez uma expressão de lá vamos nós de novo. Toda vez que eu te perguntei, você ficou calado ou mudou de assunto. Eu não sou tola, Caleb. Eu sei que você está escondendo algo.
Vai me dizer o que é ou vai mudar de assunto de novo? Caleb virou-se para Dália e a fitou, pensativo. Vou mudar de assunto. Minha vez de perguntar. Você ainda não lembrou mais nada do seu passado ou lembrou e decidiu não me contar, como ter visto seu irmão tentando te matar no meio de uma vila em caos? Foi a vez de Dália erguer a cabeça, cansada. Caleb havia conseguido se esquivar de suas perguntas mais uma vez. Eu não sabia que ele era o meu irmão, e eu já te disse que pensei que ele estava no norte e nem imaginava que ele poderia estar nas terras verdes atrás de mim. Viu como é irritante alguém insistir em fazer perguntas que já respondemos? Alfinetou Caleb. Assim como é irritante quando alguém esconde de nós a existência de um Jal, faz um acordo de não mais esconder as coisas e quebra esse acordo depois de fugirmos de Sblander. Rebateu Dália em tom de provocação. Os dois se encararam como cães rosnando antes de uma briga. As coisas tinham melhorado depois do ataque que Dália havia sofrido do Luio, mas as discussões foram retomadas nas últimas semanas. A desconfiança se tornou um muro erguido entre eles, e parecia que nem Dália, nem Caleb estavam dispostos a abrir uma brecha ou um portão. Caleb respirou fundo, colocando suas emoções sob controle. Então virou-se para olhar a praça novamente. Ela já estava bem mais vazia, pois boa parte dos pescadores tinha terminado seu trabalho e ido com seus filhos para casa. O acordo era contar tudo o que pudesse ser um perigo de morte para nós, e isso eu tenho feito. Eu não quebrei o acordo, Dália. Caleb disse isso em um tom calmo, claramente evitando uma nova discussão. Então o que aconteceu com você em Sblander não representava um perigo mortal para nós. Bom, agora posso descartar isso da minha lista. Caleb ergueu a cabeça, exasperado, e Dália sorriu. Você não vai desistir, não é? Caleb falou desanimado. Não, Dália respondeu, sorrindo mais uma vez. Por um tempo, os dois ficaram em silêncio, observando a praça esvaziando-se e só restarem os sons noturnos da floresta. Então, Dália fez o primeiro passo para retomar uma conversa amigável. Uma noite, lá no pântano, você disse que já esperava ouvir notícias sobre um dragão azul, mas acabamos não falando mais sobre isso e eu sempre queria te perguntar por quê. Essa pergunta você pode responder ou vai desviar do assunto também? Caleb apenas a olhou num misto de diversão e ironia. Eu já esperava um dragão azul porque onde há Jaws, há pelo menos um dragão. Dália o olhou intrigada e Caleb explicou melhor. Lembra quando eu e Fauzi te contamos que os Jaws são dádivas concedidas pelas profundezas em troca de sacrifícios usando os lobos do norte? Pois bem, esses sacrifícios só são aceitos pelas profundezas se forem queimados pelo fogo azul de um dragão. Então, quem quer que tenha feito sacrifícios precisou capturar lobos selvagens e ainda encontrar um dragão de fogo azul que não é mais visto desde os dias de Amunal? Eu diria que é uma missão impossível, se eu já não tivesse visto que foi concluída com perfeição. Falou Dália, quase divertida, se o assunto não fosse tão assustador. Capturar os lobos é sim uma missão quase suicida. Lobos do norte são muito perigosos. E os lobos gigantes que vivem na grande floresta são ainda mais. No entanto, um dragão azul não é encontrado. É uma criação. Ele é feito e concedido ao invocador como uma ligação direta entre ele e as profundezas. O dragão é nada além da mistura da alma do invocador com o que poderíamos chamar de alma das profundezas. Então o dragão é um Azang? Perguntou Dália espantada. O maior e mais terrível Azang já feito, confirmou Caleb. Jaws não têm alma nem vontade, são marionetes nas mãos daquele que os invocou. O dragão é uma parte das profundezas encarnada, poderoso, implacável, quase impossível de ser destruído. Mas pelo que Fauzi contou, os anões das Montanhas da Lua mataram mais de um, o que depois do que você me disse, me faz admirá-los ainda mais. Eles mataram 2 dos 3 dragões de Amunal. E não se engane,
Os anões das Montanhas da Lua quase não resistiram ao combate. Se não fosse pela ajuda do povo de Tire e das Montanhas Douradas, não teriam sobrevivido. Nunca se vence uma batalha sozinho, Dália. A ironia de tudo isso foi que o ataque às Montanhas da Lua foi para impedir que as pedras dos anéis dos Cuimbarri fossem encontradas. E foi por causa da destruição causada pelos dragões de Amunal que mais tarde novos veios de pedras preciosas foram descobertos, levando os anões a encontrarem as pedras mencionadas na profecia. Como os anéis chegaram aos Cuimbarri? Perguntou Dália. Pelo destino ou sorte, como você quiser chamar. Depois de prontos, os anéis foram roubados por um anão comprado por Amunal. Ele fugiu com os anéis em direção a Valma, mas foi perseguido. Quando chegou às cachoeiras de Lili, vendo que seria alcançado e morto, se lançou com os anéis na cachoeira. Seu corpo foi encontrado muitas milhas depois, mas sem os anéis, que se perderam no rio Picum. Dália franziu a testa e Caleb voltou a falar antes que ela pudesse fazer a pergunta óbvia. Sim, os anéis deveriam permanecer perdidos no fundo do rio, como acontece com objetos dessa feitura. Mas a magia não funciona como as coisas comuns. Ela tem seus próprios meios de agir. Assim, os anéis desceram o Picum, entrando no Grande Barrorim, e lá encontraram um a um os Cuimbarri. Eles simplesmente encontraram os anéis na água? Admirou-se Dália. Sim, de formas e maneiras diferentes, mas em resumo foi isso. Só conheço a história de como Mestre Hakim encontrou seu anel. Ele estava fugindo dos soldados de Amunal depois de ter libertado um prisioneiro que seria levado a Valma. E para não ser visto, mergulhou na água. Quando ele menos esperou, o anel estava flutuando diante dele. Ele nos disse que levou vários dias até ter coragem de usar o anel. Uma voz atormentadora o impelia a desconfiar do anel, e várias vezes ele pensou em lançá-lo de volta ao rio. No final ele venceu a voz, e quando colocou o anel, foi como abrir um livro. Tudo estava diante dele. Ele sabia o que tinha acontecido e o que deveria fazer. Primeiro, cada Cuimbarri lutou sozinho, começando a expulsar as Zangues, Jaus e o exército de Amunal da Grande Floresta. As notícias se espalharam, a esperança voltou ao povo e, por fim, os Cuimbarri se uniram e lideraram os exércitos, que marcharam contra Amunal, finalmente o vencendo. E o terceiro e último dragão? Perguntou Dália, ainda admirada com toda a história contada por Caleb. Amunal o havia deixado nas montanhas do norte, além do castelo de Rima. Somente lá os sacrifícios podem ser feitos. Por que, eu não sei. Quando o cerco a Valma se intensificou e Amunal viu que não conseguiria fazer mais Jaus e trazê-los a tempo ao sul, ele invocou o último dragão. Os livros de história contam da batalha épica da Fera e Amunal contra os 7 Cuimbarri. Mas você já sabe quem venceu no final. O dragão e seu mestre foram mortos e seus corpos jazem no fundo do mar, próximo à cidade de Valma. Dália iria fazer mais uma pergunta, mas sentia uma estranha tontura e as palavras Castelo de Rima, que ouvia pela primeira vez, começaram a soar como um gongo de sino na sua cabeça. No início, as palavras pareciam vir de um profundo túnel, mas logo se aproximaram, mais nítidas. Ela sentiu frio, vento e neve batiam no seu rosto, e gritos. Ela ouvia muitos gritos. Dália tentou ver de onde vinham os gritos, e quando sua visão conseguiu focar, ela gritou, mas nenhum som saiu de sua boca. Era como um sonho que ela não conseguia controlar. Ela tentou correr, mas não saiu do lugar. Só conseguia ver, mas não se mover. Os gritos aumentaram, uma chama de fogo azul, a voz de Xandar em fúria controlada. Vamos voltar para o castelo de Rima, agora! Então, tudo ficou negro. Ela caiu na inconsciência. Aos poucos, ela voltou a si, com a voz de Caleb chamando seu nome. Dália! Dália! Assim como antes, a voz vinha de muito longe, como de um profundo túnel,
até ficar mais alta e mais nítida. Seus olhos se abriram e ela estava de volta à vila de Iradia, Caleb segurando seu corpo entorpecido. — O que aconteceu? Dália perguntou, ainda confusa. — Você desmaiou, do nada. Teria caído no chão se eu não tivesse te pegado a tempo. Dália não deixou Caleb continuar e agarrou seus braços pela camisa, lembrando da visão que tivera. — Eu vi a montanha, Caleb. Eu estava lá. — Lá onde? — Na montanha, em Rima, onde são feitos os sacrifícios. Eu vi o dragão. Eu vi o sacrifício acontecer, Caleb. Caleb adquiriu uma expressão cautelosa, como a de um animal que percebe a presença de um predador. — Você viu o invocador? Ouviu algum nome? Caleb perguntou com urgência. — Não, eu só vi o dragão e o sacrifício. Dália hesitou, e Caleb a olhou com apreensão, insistindo com o olhar para que continuasse. — É que não eram lobos, Caleb. — O quê? Como assim? O que estava sendo sacrificado, Dália? — Não o que, Caleb, mas quem? Eram pessoas. Caleb adquiriu um olhar horrorizado e não conseguiu falar. Dália tinha a mesma expressão, e foi nesse momento que eles ouviram batidas na porta aberta e um arranhar de garganta. Quando se viraram, perceberam Gunnar parado no arco da porta iluminada. — Desculpe interromper a conversa, mas Yara pediu para avisar que o jantar está pronto. Vão ter de deixar o namoro para mais tarde. Gunnar terminou dando uma piscadela para os dois. Só então, Dália e Caleb perceberam que ainda estavam abraçados de forma comprometedora e rapidamente se soltaram, ficando sem jeito. — Gunnar, não é o que parece. Caleb começou querendo se explicar, mas desistiu. Eles não podiam contar nada ao pescador. Seria um perigo para Gunnar e sua família e para eles mesmos também. — Deixa pra lá. Você disse jantar? Caleb continuou, ainda sem jeito. Gunnar apenas sorriu discretamente e começou a elogiar a peça teatral de Fauzi e de seus filhos, enquanto seguia para a porta interna do quarto. Caleb seguiu Gunnar pelo quarto de Kenai, disfarçando seu embaraço. Dália entrou atrás deles, sem coragem para falar ou erguer a cabeça. O sol havia voltado timidamente às terras do norte e a neve dera um descanso para a floresta, que continuava coberta de branco. Emir e Nharu já estavam doloridos pela longa cavalgada nas trilhas em meio às árvores, mas Emir achou mais prudente pararem para buscar abrigo somente quando o sol começasse a descer, deixando a parte da floresta abaixo das copas na penumbra. — E como vamos encontrar algo quando tudo estiver nas sombras? Questionou Nharu, impaciente para descer do cavalo e esticar as pernas. — Trovão é melhor procurando esconderijos na escuridão que em um dia claro, afirmou Emir paciente. E à noite, os cheiros se misturam mais, prejudicando a caça dos azames. Além do mais, estamos cavalgando de forma mais lenta por conta do terreno, e precisamos de todo o tempo extra que conseguimos para avançar. — Minhas pernas estão ficando dormentes, reclamou Nharu. — Não sou tão resistente como você. — Se te serve de consolo, me sinto tão desconfortável quanto você. E Trovão provavelmente está cansado de carregar a nós dois por tanto tempo. Mas teremos que deixar nossas dores de lado por um propósito maior. Diante daquelas palavras, Nharu se calou. Emir, como sempre, estava certo, o que já estava começando a ficar irritante. Não cavalgaram por muito tempo quando o trovão parou, soltando um relincho de alerta. Sem esperar qualquer resposta, o cavalo correu para uma name rodeada por arbustos, escondendo os três entre as moitas. Nharu iria perguntar o que houve,
quando vários uivos de lobo invadiram o ar. Em seguida, inúmeros lobos gigantes passaram por eles, fugindo de alguma coisa. Nharu quis preparar o arco e flecha, mas Emir o impediu e lhe pediu silêncio. Eles pacientemente esperaram a alcateia de lobos passar, até que somente o silêncio voltou a reinar na floresta. Agora prepare o arco e fique atento, ordenou Emir. É do que os lobos estavam fugindo que precisamos nos proteger. Siga em frente com cuidado, Trovão, e avise se sentir qualquer perigo. Emir desembainhou a espada e Trovão saiu do esconderijo, seguindo pela trilha entre as árvores. Prosseguiram lentamente, atentos a cada movimento. Por um tempo somente ouviram os sons naturais da floresta, e a sensação de estarem sendo vigiados começou a perturbar-lhes a mente. Sons de lobos invadiram o ar novamente. Sons de uma luta feroz. São Jaus! Eles estão atacando um dos lobos! Exclamou Nharu e saltou do cavalo, correndo na direção dos sons da luta, ignorando o chamado de Emir para que parasse e esperasse. Nharu correu como se sua própria vida dependesse disso, e mesmo tendo de desviar de galhos e arbustos, ele preparou uma flecha no arco, pronto para atirar. Mais alguns passos e ele viu uma clareira, iluminada pelo sol da tarde que começava a descer no oeste. Um enorme lobo cinzento fugia, atravessando a parte aberta, mas caiu sem forças, todo machucado e sangrando perto do pescoço. Então, Nharu o viu pela primeira vez e quase tropeçou com os pés, mas não parou. Um enorme jau negro corria com velocidade na direção do lobo, pronto para dar o bote final. Nharu não pensou duas vezes e, entrando na clareira, correu na direção do lobo caído, que estava diante dele a alguns metros. Ele lançou a flecha ao mesmo tempo que o jau saltava sobre o lobo. A flecha zuniu e fincou no peito da fera, que urrou, passando por cima do lobo e então caindo e rolando na neve do outro lado, terminando imóvel perto de uma árvore. Nharu chegou até o lobo. Precisava ver se ele ainda estava vivo, mas um som à sua direita o impediu de se abaixar. Um jau se lançava sobre ele. Nharu tentou desembainhar a espada, mas era tarde demais. Sua mão ainda estava na bainha quando ele viu Trovão atropelar o jau, empurrando-o com a cabeça para o tronco de uma árvore. Emir rapidamente desceu e atravessou o coração da fera presa entre o cavalo e o tronco. Nharu nem havia se recuperado da visão daquilo e mais 2 jaus atacaram Emir, que se esquivou e atacou com a rapidez e eficácia de um cuimbarre. Antes que Nharu pensasse em vir ajudar, Emir já tinha matado os 2 jaus. Trovão relinchou algo que parecia um elogio ou uma provocação. Não se preocupe, Trovão. Do jeito que as coisas andam, você terá muitas oportunidades de chutar alguns jaus. Falou Emir e foi na direção do lobo caído. Ele está respirando. Precisamos levá-lo para um lugar quente e seguro e tratar esses ferimentos. Então vamos torcer para termos a sorte de ele não nos atacar antes que Trovão possa lhe explicar o que aconteceu. Trovão consegue falar com lobos? Perguntou Nharu, se aproximando de Emir. Ele consegue falar com qualquer animal minimamente racional. É o seu dom. Emir, então, colocou-se em pé e seu semblante era grave. E você, rapaz, se me desobedecer mais uma vez, lhe deixo para trás sozinho na floresta. Quem sabe, assim, você adquira um pouco de prudência e razão. Se eu e Trovão não tivéssemos chegado a tempo, você agora estaria morto. Eu não podia deixar que o matassem como fizeram com a minha família. Eu não estava no castelo para poder ajudá-los, mas eu estou aqui, agora, e não conseguiria seguir meu caminho deixando o lobo morrer. Desabafou Nharu, mas Emir continuava com o rosto grave. Não é se matando que você vai vingar sua família. E eu tão pouco teria seguido em frente sem salvar esse pobre animal. Se você pensa isso de mim,
Você realmente não me conhece. Agora vamos. Me ajude a colocar o lobo sob o trovão. Nós dois teremos que andar a pé, e já está começando a anoitecer. Emir não esperou a resposta de Nyaru e voltou sua atenção para o lobo, deixando claro que aquela conversa tinha terminado e nenhum argumento para a desobediência de Nyaru seria aceito. Raios de sol entravam pelas janelas, iluminando o quarto de Kenai, e a vila de Radia começava a ganhar vida, principalmente na praça central, onde os primeiros pescadores chegavam para fazerem os últimos preparativos antes da vinda dos mercadores. O jantar na casa de Gunnar fora alegre e revigorante, e Fauzi estava especialmente animado. Ele falava e gesticulava, contando as histórias dos livros que Kenai e Potira ainda não conheciam. Para alguns, tanto entusiasmo poderia ser um pouco irritante, mas ao que parecia, a família de Gunnar gostava da empolgação do jovem Ila, pois o ouviam com atenção e riam de cada parte mais engraçada da história. Caleb e Dália mais ouviram do que falaram. Seus pensamentos iam e voltavam para a visão do passado de Dália, e muitas perguntas sem respostas atormentavam-lhes o espírito. Eles não puderam conversar mais sobre isso aquela noite, pois após o jantar e a limpeza da louça, todos sentaram-se na varanda por algum tempo, não deixando espaço para uma conversa mais privada, que também fora evitada por Caleb e Dália. Ambos não queriam reforçar as ideias equivocadas de Gunnar em relação a eles como casal. Para reafirmar suas convicções, sentaram-se em lados opostos da mesa e evitaram ao máximo estarem perto um do outro. Gunnar apenas sorria, lembrando-se de suas próprias tolices na juventude. Então olhava para Yara, e quando ela sorria de volta, ele se sentia o homem mais sortudo das terras verdes. Caleb, deitado de lado, no acolchoado que Yara e Gunnar prepararam para os três no chão do quarto de Kenai, sentiu o calor da luz do sol no seu corpo e abriu os olhos, piscando várias vezes até se acostumar com a claridade. Ele teve vontade de se virar e se espreguiçar, mas desistiu e congelou, evitando qualquer movimento brusco. O rosto de Dália estava muito próximo e ela dormia profundamente de frente para ele. E para piorar a situação, seu braço a envolvia pela cintura. Onde estava Fauzi? Caleb pensou, pois o Ila sempre dormia entre eles e costumeiramente era o último a levantar-se. O Mahana tentou retirar o braço, bem devagar, mas Dália se mexeu, o que o fez parar o movimento. Ele agora podia sentir a respiração dela, ver cada detalhe do seu rosto, o aroma floral deixado pelo sabão no cabelo, que caía em ondas pelos ombros dela. Isso estava ficando perigoso. Ele precisava sair daquela situação agora. Ele desviou os olhos para a cama de Kenai e respirou aliviado. O menino dormia com o rosto voltado para a parede. Caleb decidiu fazer uma segunda tentativa e, com muito cuidado, como se Dália fosse feita de cristal, se desvencilhou dela e lentamente virou-se de costas, extremamente aliviado por agora ver as tábuas encaixadas do teto no quarto. Ainda de forma lenta, ele sentou-se no acolchoado e, não resistindo, deu uma última olhada em Dália, que continuava a dormir em sono profundo. Caleb levantou-se e, evitando fazer barulho, abriu a porta que dava para a varanda, encontrando um belo dia de sol lá fora e Fauzi parado no corrimão, olhando para a praça central.
O movimento lá embaixo já era intenso e 2 carroças de mercadores tinham acabado de chegar. O que aconteceu para você madrugar, Fauzi? Perguntou Caleb, finalmente se espreguiçando. Não sei. Acho que foi toda a animação de ontem mais ansiedade em seguir viagem hoje. Respondeu Fauzi, olhando com curiosidade os mercadores, que conversavam animados com o povo da vila. Acha que eles irão querer nos levar até Valma sem termos dinheiro para pagar a viagem? Provavelmente não. Mas precisamos tentar, Fauzi. Vou usar meu distintivo de marrana e prometer o pagamento para quando chegarmos à capital. Sei que consigo as moedas com a guarda da cidade se eu explicar nossa situação. Mas mercadores não costumam aceitar apenas promessas de pagamento, então... Caleb parou de falar, e tanto ele quanto Fauzi tiveram sua atenção voltada para uma carroça de madeira colorida, toda fechada, quase parecendo uma casa. 2 cavalos, não muito altos, mas fortes e largos, a puxavam sem dificuldade. Caleb e Fauzi sorriram, reconhecendo tanto a carroça quanto o anão que a guiava, cantarolando, enquanto entrava no pátio central da vila. Nanxim! Fauzi e Caleb exclamaram ao mesmo tempo.